Crianças, tudo bem com vocês? Aqui é a Pro Letícia e eu vou explicar para vocês a lição dos livros de português dessa semana, tá? Então a gente vai começar pelo livro A Prova Brasil, aquele livro azul, e a gente vai começar na página 18, que fala sobre poema. E aí lá em cima fala assim: poema é um texto escrito em versos. Verso é cada uma das linhas de um poema. Um conjunto de versos forma uma estrofe. O poeta escolhe as palavras que expressam melhor o seu modo de ver e sentir o mundo e que despertem emoções ao leitor. Então, aqui no número 1 fala assim: lê este poema. Então, vamos fazer a leitura juntos. Vocês podem fazer a pausa da gravação sempre que vocês precisarem para conseguirem acompanhar, tá bom? Então, chama Paraíso. Se esta rua fosse minha, eu mandava ladrilhar, não para automóvel matar gente, mas para criança brincar. Se essa mata fosse minha, eu não deixava derrubar. Se cortarem todas as árvores, onde é que os pássaros vão morar? Se esse rio fosse meu, eu não deixava poluir. Joguem esgotos noutra parte, que os peixes moram aqui. Se este mundo fosse meu, eu fazia tantas mudanças que ele seria um paraíso de bichos, plantas e crianças. Então, aí, quando acaba esse poema, tem uma pergunta que é número 2, que fala assim: quantos versos tem o poema? Então, não se esqueçam, cada linha é um verso. Então, é só contar o número de linhas para vocês descobrirem os versos. E estrofes, olhem bem, ó. Quando fala se essa rua fosse minha, essas 4 linhas, esses 4 versos, é uma estrofe. E aí fala, se essa mata fosse minha, começa a segunda estrofe. Se esse rio fosse meu, começa a terceira estrofe. E ali embaixo, se este mundo fosse meu, começa a quarta estrofe. Vocês percebem que quando acaba uma estrofe, tem até um espacinho maior para separar uma estrofe da outra? Então, é um conjuntinho de versos a estrofe. Aí vem a pergunta número 3, que pergunta, né? Que fala assim, relacione a estrofe ao assunto. A primeira estrofe fala do quê? A segunda, terceira, quarta estrofe. Então, um fala do mundo como um paraíso, a outra fala o cuidado com as ruas, o cuidado com os rios e o cuidado com as matas. Para vocês descobrirem, é só voltar, tá? Por exemplo, se essa rua fosse minha, é a primeira estrofe. Então, a gente já descobriu que a primeira estrofe fala sobre o cuidado com as ruas, que é esse segundo quadro aqui, tá? Então, é só ligar aí no livro de vocês. Número 4, releia os 2 primeiros versos do poema. A que outro texto esses versos fazem referência? Fala assim, né? Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar. Vocês lembram de um poema que fala sobre isso? Né? Qual que é o nome dele? Vocês estão lembrados? Que virou até uma cantiga, né? De niná. Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar com pedrinhas de brilhante para o meu amor passar. Então, vocês podem colocar que é essa cantiga, né? De ninar, essa cantiga conhecida. Número 5. Quais são os 3 problemas que o poeta não deixaria acontecer mais? Aqui no poema ele cita alguns problemas. Por exemplo, não deixava as árvores, não deixava derrubar as árvores, né? Então é um problema. Ele fala do rio, ele fala do automóvel que mata as pessoas. Então, se vocês procurarem aqui, vocês acham alguns problemas que o poeta cita no poema. 6. Você acha que o poeta está satisfeito com o mundo? Por quê? Será que ele está satisfeito com o mundo? Por quê? Será que ele se mostra satisfeito, feliz? Ou ele mudaria algumas coisas? Número 7. Como o poeta gostaria que o mundo fosse? Então, se a gente voltar, a gente pode achar isso ali na quarta estrofe. Ali no finalzinho, ele fala como seria, né?
um paraíso. Enfim, é só vocês lerem bem esse finalzinho para vocês acharem como o poeta gostaria que fosse o mundo. Agora a gente vai para a página 20. Vem outro poema sobre o som das palavras. Quando o poeta escreve ou canta, pensa não só no sentido das palavras, mas também na sua sonoridade, que é o som. Às vezes ele recorre à rima, como nesses divertidos versos de Tatiana Belink. Então vamos fazer a leitura junto. Na rua andava à toa, enorme jacaroa, aquela tal, fugiu do Pantanal. O poeta também pode se utilizar da repetição de uma consoante. É o que você vai encontrar neste poema de Cruz e Souza. Nunca se cala o calado, e sempre o calado fala. Calado que não cala, nunca se cala o calado. Em alguns poemas, a sonoridade é produzida pela repetição de uma vogal. Daí a delícia desses versos de Tatiana Belink. A vaca amarela, aquela, pulou a cancela e a janela. Com base nesse poema, o que é rima? Somente uma resposta está certa. É a semelhança de sentido entre duas palavras? Será que duas palavras com o mesmo sentido é uma rima? É a semelhança do som da terminação dessas palavras? Então, ele explica o que é rima lá em cima, né? À toa, jacaroa, tal, Pantanal. Vocês estão percebendo que elas terminam com o mesmo som? Será que é essa a resposta certa? Aí agora eu vou ler lá o terceiro quadradinho. É a repetição de uma consoante. Então, sempre que a gente repete uma consoante, tá rimando? Será? Ou é a repetição de uma vogal? Vaca, amarela, aquela, cancela. Será? Será que não rima não é o final do som das palavras? Pensem bem. E agora a página 21, que é a última desse livro no dia de hoje, tá? Em Paraíso, qual foi o recurso mais usado para dar sonoridade ao poema? Para ficar com aquele som parecido. Ali em Paraíso, voltando ao poema Paraíso, qual será que ele usou para dar essa brincadeira com os sons parecidos, né? Vamos ler a primeira estrofe. Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar. Não para automóvel matar gente, mas para a criança brincar. Vocês percebem que ladrilhar e brincar terminam com o mesmo som? E quando terminam o mesmo som, qual é o nome disso? Né? A gente acabou de ver, lembra? Que é rima, né? Agora, sublinhe as rimas do poema Paraíso. Então, vocês vão voltar lá e vão sublinhar todas as rimas, tá bom? 11, na segunda estrofe do poema, o poeta faz uma pergunta. Se essa mata fosse minha, eu não deixava derrubar. Se cortarem todas as árvores, onde é que os pássaros vão morar? A. Segundo o poeta, onde vivem os pássaros? B. Por que ele faz essa pergunta? Para levar o leitor a perceber a importância das árvores para os pássaros que vivem na mata? Ou porque não sabe onde os pássaros vivem e qual é a importância das árvores para eles? Então, é fácil, né, gente? Só vocês prestarem atenção que a resposta está fácil. 12. Releia a terceira estrofe do poema. Se esse rio fosse meu, eu não deixava poluir. Joguem esgotos noutra parte, que os peixes moram aqui. A que lugar o poeta se refere quando usa o termo aqui, né? Se esse rio fosse meu, que deixe... Daí ele fala assim, né, no final da estrofe, que os peixes moram aqui. Aqui aonde? Qual que é o lugar onde os peixes moram, segundo esse poeta? 13. Releia agora a última estrofe do poema. Se este mundo fosse meu, eu fazia tantas mudanças
que ele seria um paraíso de bichos, plantas e crianças. A que lugar o poeta se refere quando ele usa a palavra ele, né? Se este mundo fosse meu, olha, prestem atenção nessa frase. Se este mundo fosse meu, eu fazia tantas mudanças que ele seria um paraíso. Ele quem seria um paraíso, né? Olha ali no primeiro verso, né? Dessa estrofe, que vocês vão achar a resposta. Bom, são as 4 páginas do livro A Prova Brasil dessa semana. E agora a prova vai fazer a explicação do livro Conectados, que também está no roteiro dessa semana, que é para fazer. Então, a gente vai começar da página 78. É somente 78 e 79, tá? Então, a 78 começa a falar sobre singular e plural. Singular é que se refere a uma coisa, né? Por exemplo, o celular. Plural é mais de um, os celulares. Então, olha aqui os versos de um poema Fogão e Lenha, que também tem no livro Conectados. Fala assim, ó. Lugar onde tacho de cobre, panela de ferro e frigideira. Aí fala assim, as palavras destacadas são substantivos, né? Substantivos são nomes. Nomes de pessoas, de lugar, de objeto, de animais, são chamadas de substantivos. Você consegue definir se esses substantivos são masculinos ou femininos? Escreva esses substantivos no quadro de acordo com o que se pede. Então, essas palavras que estão em negrito, lugar, tacho, cobre, panela, ferro e frigideira, vocês vão encaixar nesse quadro. Do lado esquerdo, substantivos masculinos aqui e substantivos femininos aqui. Então, vamos ver um exemplo. Lugar. A gente fala o lugar ou a lugar. A gente fala o lugar. Então, é um substantivo masculino, tá? Vai ficar deste lado. O tacho ou a tacho? O cobre, a cobre. A panela ou o panela? A ferro e o ferro. E a frigideira ou o frigideira. A prova vai dar uma dica para vocês. Do lado dos substantivos masculinos, vocês vão escrever 4 palavras. E do feminino são somente 2 palavras, tá bom? Se vocês colocarem o a ou o na frente, vocês vão descobrir se é o nome feminino ou masculino. A 2 não é para fazer, a gente pula. A 3 também a gente pula. Agora, a gente vai para 4 na página 79. Qual é a diferença entre as frases seguintes? Meu colega trouxe uma fruta para o lanche. E ali de laranja fala assim, meus colegas trouxeram frutas para o lanche. A gente acabou de descobrir o que é plural e o que é singular. O singular é quando tem apenas um objeto, uma coisa. E plural é quando são mais de uma, né? Então, uma delas é plural e a outra é singular. Qual delas é plural e qual é singular? Aí na 5 fala assim, ó. Reescreva as frases passando para o plural as palavras destacadas. Então, as destacadas são as de rosa. Então, eu vou fazer a A com vocês para dar de exemplo, tá bom? Fala assim, Pedro escreveu uma história muito divertida. Agora a prova vai passar para o plural. Pedro escreveu, pode ser algumas histórias, ou escreveu histórias. Pedro escreveu algumas histórias muito divertidas, tá? Ali no B, no meu aniversário, ganhei um presente educativo. Então, como vai ficar? No meu aniversário, ganhei alguns. Ou pode ser uns, tá? Mas tem que ser mais de um. E aí, continua a frase no plural, presentes educativos, tá bom? E aí, a C, vocês conseguem fazer sozinhos. Você precisou alterar alguma palavra na frase? Por quê? Vocês não precisam escrever, tá bom? É só comentar falando. Sim, né? A gente colocou... por exemplo, um presente virou uns ou alguns, né? Então, a gente precisou mexer sim. E nas outras, a gente colocou o S no final.
A última, observe o cartaz da ilustração. Ali tá escrito assim, ó, frutas fresca. Tá certo, gente? Frutas seca? Fresca, aliás, frutas fresca? O que está de errado nele? Porque não teria que ser frutas frescas ou fruta fresca, né? Vocês não acham que uma palavra tá no singular e a outra tá no plural? Tá certo isso? Será que a palavra fresca não teria que estar no plural, assim como a palavra frutas, né? Complementar a palavra, continuar no plural? E não aconteceu isso. Então é por isso que tá errado. Bom, a prof fez a explicação dos 2 livros. Se mesmo assim vocês tiverem dúvida, não conseguirem fazer alguma atividade, é só mandar mensagem para a pro, tá bom, crianças? Um beijo para vocês.